Hoje a gente vai estar falando um pouquinho para vocês, né, sobre saúde da mulher. A gente está com uma proposta de algumas aulas para vocês sobre saúde da mulher e a gente não podia deixar de passar, né, esse mês de outubro, falar um pouco sobre o Outubro Rosa. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre o Outubro Rosa, mas eu já deixo em aberto aqui que nós iremos ainda fazer mais 2 ou 3 aulas sobre saúde da mulher. E aí eu até sugiro que vocês mandem os temas que vocês gostariam que nós fizéssemos para que a gente possa ajudar vocês aí na medida do possível. Então hoje a gente vai estar falando sobre o Outubro Rosa, para que vocês, né, relembrem, vejam que é uma situação, apesar que todo ano a gente fala a mesma coisa, mas mesmo assim a gente vê que nós precisamos mudar algumas condutas, né, principalmente nós da enfermagem, que deixamos às vezes de fazer algumas condutas perante aos nossos pacientes. Então a gente vai estar falando um pouco sobre o Outubro Rosa, né, que é esse movimento que vem, né, desde da década de 90 nos Estados Unidos. Ela começou a se popularizar com todo esse processo de uma movimentação mesmo da saúde da mulher. E a gente vivencia esse processo e a gente vê no longo da nossa história no Brasil, a gente vê essa evolução do atendimento à mulher que vem cada dia melhorando mais. E nós da enfermagem fazemos parte desse processo, principalmente com as unidades básicas de saúde, os nossos PSFs, os ESFs, né, que dão esse primeiro atendimento, que é muito importante para a gente fazer o diagnóstico dessas pacientes no início, né, com uma simples orientação, com uma simples informação que nós passamos para esses pacientes, elas acabam melhorando a sua qualidade de vida, né? Então, o movimento de Outubro Rosa, né, é um movimento conhecido, né, internacionalmente. Ele nasceu nos Estados Unidos na década de 90 para estimular a participação da população no controle de câncer de mama, né? Então, a data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama e promover a conscientização sobre a importância da detecção precoce da doença. E a gente acaba que, com essa data, a gente chama a atenção para a mulher ter uma saúde por completo, né? Muitas vezes a mulher indo à unidade de saúde, a gente acaba observando outras patologias ou passando alguma informação para essas pacientes, né, por conta desse evento que a gente observa no mundo inteiro. Então, o mundo inteiro ele está trabalhando para que isso melhore no nosso dia a dia, né, e nós precisamos, nesse dia a dia, de estar atendendo essa mulher, vendo como que essa mulher vai ser atendida, com atendimento de melhor qualidade, a gente consegue ter acaba proporcionando a essa mulher um atendimento melhor. Então, aqui no Brasil, né, o câncer de mama é o mais incidente na população feminina mundial e brasileira, né, execuando-se os casos de câncer de pele, né, não melanoma. Então, essas políticas, né, públicas que a gente vem vendo, né, no Brasil, ela é desde a década de 80, né, que foram impulsionados pelo programa Viva Mulher em 1998. Então, nós vemos que na década de 80 já se iniciou um processo de atendimento a essa mulher, que até então, historicamente, a gente sabe que isso não existia, né, não tinha muito esse atendimento da mulher. Então, começou o controle, né, do câncer de mama e hoje é uma prioridade, né, da Agência de Saúde do país e integra o plano de ação estratégica para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, né, no Brasil, lançado pelo Ministério da Saúde em 2011. Então a gente já vai vendo aí que essa evolução, né, vem demonstrando algumas ações. A gente vai ver durante a aula que essas evoluções vão até mesmo as leis que nos proporcionam para a mulher, vai proporcionar para a mulher, por exemplo, um tratamento do câncer, né, se caso for necessário fazer a mastectomia, né, ela ter já, por exemplo, um atendimento muito mais rápido, muito mais amplo, né, do que se tinha há um tempo atrás. Então, o câncer de mama, né, ele representa o principal tipo de câncer na mulher. Esse geralmente apresenta um bom índice de cura, principalmente quando diagnosticado em sua fase precoce. Então,
é muito importante, quando a gente está na atenção primária, a gente observar, orientar essas mulheres para que elas se conheçam o seu corpo, né? Saibam o que está tendo de alteração nesse corpo, porque isso vai ser o primordial para a gente fazer o diagnóstico primário. Então, geralmente, né, o tumor ele se inicia na mama e pode atingir a axila e até mesmo aparecer em outros órgãos, fato que é chamado de metástase, né? Então, a extensão do tumor determina a forma de tratamento, assim estimula-se as medidas de autocuidado da mama com o autoexame e a mamografia. Esse autoexame eu coloquei aqui, mas ainda há algumas controvérsias, né? Porque o INCA já determinou desde 2015, né, que já não é mais tão eficaz o autoexame. Mas eu coloco o autoexame no sentido da mulher estar conhecendo o seu corpo, saber, né, o que está tendo de alteração durante o seu processo de vida. Conhecendo o seu corpo, ela vai saber se tem algo alterado ou não, né? Como aqui a gente pode estar visualizando na imagem, né, um pequeno nódulo que a gente vai estar observando, né, esse pequeno tumorzinho que foi feito o diagnóstico. Então a gente consegue visualizar o quanto antes. E a grande maioria das mulheres, elas procuram um médico, né, ou os profissionais de saúde para o atendimento somente após ter alguma alteração. Ela sentir que tem alguma coisa, mas ela visualizou nela mesma. Então, a partir do momento que ela consegue conhecer seu corpo, ela consegue fazer algumas dessas alterações. E aqui a gente observa que se a mulher, né, deixa muito e esse tempo passa muito, a gente consegue ter algumas alterações no corpo que podem, né, desenvolver de uma forma bem grande, porque ela demorou muito tempo para estar procurando ajuda. E aí a gente vê algumas dessas situações. Então, importantíssimo a gente ainda, né, conforme nessa imagem anterior aqui, a gente observar o quanto antes, que é pequenininho, para que ele não chegue a um grau bem mais avançado, para que a gente diminui as questões de mutilação nas mulheres sem necessidade, porque, né, o brasileiro, de um modo geral, a gente gosta de deixar um pouco de lado a nossa saúde, né? Amanhã eu vou procurar ajuda, amanhã eu vou, e acaba tendo situações como essa. Então, os principais fatores de riscos, né, que a gente vai ter, né, constitui o sexo feminino, né, a idade maior de 50 anos, histórico familiar, né, de primeiro ou segundo grau direto ou pessoal, né, ausência de filhos, primeira gravidez após os 30 anos, usar hormônios externos, né, consumo de álcool, doenças mamárias prévias, radiação torácica e obesidade. Então, são alguns dos principais fatores que a gente vai ter os riscos, né, de estar aumentando ainda essas questões do câncer de mama. Então, geralmente, né, a possibilidade da população geral de desenvolver câncer de mama é de 1 para cada 10 mulheres ao longo da sua vida. Porém, outros números a se considerar é que, em geral, a taxa anual é de 50 casos para cada 100 mil mulheres por ano. Então, o câncer de mama, ele também acomete os homens, no entanto é raro, e representando apenas cerca de 1%. Então, a gente vê que os índices de 1%, né, se a gente for pôr no caso dos homens, eles são bem relevantes, né? E no caso das mulheres, não. Se a gente percebendo, né, que a cada 10 mulheres, uma vai adquirir, e a nossa população a cada dia vem aumentando, né, a gente vai vendo que esse índice vai se tornando muito grande. Então é muito importante a gente estar fazendo essas orientações para as mulheres para evitar ainda o desenvolvimento. E lógico que a gente já sabe que o quanto antes a gente fizer, melhor vai ser. Então a associação de riscos, né, eleva a possibilidade de câncer, mas esta não é uma condição absoluta. Então é necessário saber que os riscos existem. Porém, deve-se principalmente ficar atento aos cuidados com a mama. Então, como eu falei para vocês, o cuidado, né, da mulher conhecer seu corpo, né, eu sempre falo que a gente tem uma dificuldade de conhecer o nosso corpo, saber o que está de errado, né, e como que a gente faz isso? Todo dia se observar. Então,
se a gente começa a observar começa a observar o seu corpo como um todo, quando tiver qualquer tipo de alteração, independente se seja, por exemplo, o câncer de mama, né, em qualquer parte do corpo, a gente consegue visualizar algo diferente, a gente vê e a gente trata muito mais rápido. Então, quais são os sinais e os sintomas que a gente observa, né? Geralmente o câncer de mama ele aparece como uma massa ou tumeração, né, palpável. Então esse material é encaminhado para a biópsia a fim de confirmar o diagnóstico. Então o fato é que nem toda a massa é câncer, porém na presença de uma massa ou tumoração mamária, a mulher deve procurar um ginecologista ou um mastologista. Esse é um fator importante, porque é muito bom o enfermeiro estar frisando e mostrando para a mulher que nem todo nódulo, né, nem toda tumoração ou massa que esteja ali naquele local vai ser câncer, a não ser que a gente chegue num diagnóstico, aí tudo bem. Mas fora isso, a gente já tem que estar orientando, né, para que essa mulher não se desespere, porque muitas mulheres, quando ela tem uma massa, elas já se desesperam, aí já pensam em morrer, e aí no caso elas vão acabar entrando em depressão, e aí elas vão ter outros problemas que não somente aquela massa, que muitas das vezes a gente vai verificar, faz a biópsia e chega à conclusão que é só uma massa, então não vai ser maligno, então não vai se tornar um tumor. E aí a gente acaba fazendo com que essa mulher sofra sem necessidade. Então é muito importante a gente já ir trabalhando com essa paciente para que ela não sofra depressões, né, e tudo mais. Então, outros sintomas menos frequentes constituem o endurecimento mamário, a presença de secreção pelo mamilo com aspecto de água, né, de rocha ou sangue e o aparecimento dos gânglios auxiliares. Então, muito importante quando o enfermeiro for fazer o exame físico, observar essas alterações. Então, quando você observar que tem algo diferente, né, não está dentro dos padrões, né, fisiológicos, a gente já começa a traçar um processo de enfermagem, de uma maneira, uma conduta de enfermagem, já indo como se fosse o câncer, mas sempre com aquele como se diz, né, um pé atrás, para que a gente não passe todo esse processo de já é câncer para o paciente, porque muitas vezes não vai ser, e a gente vai causar um estresse desnecessário nessa paciente. Então, a gente passa algumas informações para essas mulheres, né, que são os principais, né, sinais do câncer de mama. Então, a gente também tem que estar orientando que sempre nos procurem um médico, né, para a gente poder estar fazendo a melhor conduta para o atendimento. Então, a mulher ela pode, conhecendo o seu corpo, se tocar, né, e aí ela vai observar se vai ter um nódulo, né, que apalpando, né, os diferentes tecidos da mama, então ela pode apalpar a mama como um todo e perceber se tem algo diferente. Se está tendo um inchaço que não desaparece, né? Se a pele está enrugada ou com depressão, né? Se a pele está descamativa ou ao redor do mamilo, né? No entorno do mamilo está tendo essa descamação, verificar, né, se está tendo algum tipo de secreção no mamilo, né, seja um líquido diferente ou um sangue, então vão ser alterações que vão estar saindo nessa secreção do mamilo, alterações do mamilo, se está tendo inversão, né, uma protuberância, isso a gente vai ter que verificar, porque às vezes a mulher ela já tem um mamilo inverso, né, mas já é fisiológico dela, mas a gente vai estar observando se essa inversão não é com o tempo, né, passou a se ter a partir de um momento que ela não tinha. Então, a gente tem que estar orientando também. Então, como que a gente vai prevenir esse tipo de câncer, né? Então, o câncer de mama, ele pode ser detectado em fases iniciais, em grande parte dos casos, né, aumentando assim as chances de tratamento e cura. Então, todas as mulheres, independentes da idade, pode conhecer seu corpo para saber o que é e o que não é normal em suas mamas. Então, a maior parte dos cânceres de mama é descoberto pela própria mulher. Então, as mulheres elas podem conhecer seu corpo, né,
Não é porque a gente está falando só das mulheres não, mas tanto o homem quanto a mulher, a gente tem que ter o conhecimento de conhecer nosso corpo, saber o que está tendo de alteração, verificar no dia a dia se tem algo diferente do nosso corpo. Essa é a parte mais importante da gente observar, e conhecendo nosso corpo a gente vai chegar ao diagnóstico de alguma coisa, porque teve algo errado, e a partir do momento que tem algo errado, a gente vai estar procurando ajuda, né, da equipe de saúde para a gente verificar o que tem de alterado, e muitas das vezes a gente vai chegar aos diagnósticos de ser só uma massa, ou ser o próprio tumor, ou, né, chegar a ter alguma coisa diferente. Então, né, como que a gente vai dar continuidade nessa prevenção, né? Além de estar atento ao próprio corpo, também é recomendado que as mulheres de 50 a 69 anos façam mamografia de rastreamento quando não há sinais nem sintomas a cada 2 anos, né? Então, o Ministério da Saúde ele já fala que a mulher ela tem que fazer esse acompanhamento a partir dos 50 anos, tá? Então, esse exame ele pode ajudar a identificar o câncer antes do surgimento dos sintomas, né? Então, a mulher pode fazer a mamografia, né? Ela pode fazer algum outro tipo de exame que o médico acha necessário para que se chegue a esse diagnóstico, e ela tem que fazer, mas se tiver indicação de fazer a mamografia, independente da idade, ela tem que estar fazendo esse exame. Mas preconiza que as mulheres a partir dos 50 anos elas já façam isso como rotina, né? O Ministério fala a cada 2 anos, mas pode também fazer anualmente. Então, a mamografia é uma radiografia das mamas, né? Feito por um equipamento de raio-x chamado mamógrafo, capaz de identificar alterações suspeitas. Então, a mulher ela pode ir lá verificar, né, se tem alguma alteração. Se não tiver nenhuma alteração, beleza, né, ela segue a vida dela normalmente, mas se tiver alguma alteração, aí tem que ver a conduta que vai ser feita para essa mulher, e as condutas são individuais, cada uma vai ser de uma maneira. Então, a mamografia a gente vai ter ela de rastreamento e a de diagnóstico, né, que no Brasil, né, a recomendação do Ministério da Saúde, assim como a Organização Mundial de Saúde, né, e de outros países, é a realização da mamografia de rastreamento. Então, quando não há sinais nem sintomas em mulheres de 50 a 69 anos, uma a cada 2 anos. Então, a gente pode ter os 2 tipos de mamografia, que a gente observa de rastreamento nessas mulheres. Então, elas não conseguiram visualizar algum nódulo, porque às vezes ele está um pouco mais profundo. Na palpação que ela tiver, ela não vai observar que está tendo um aumento de massa ou alguma alteração no tecido, porque está profundo, e na mamografia ela consegue visualizar, e aí a gente vai ter um diagnóstico, né? Uma visualização, algo que a gente podemos estar trabalhando com essa mulher. Então, a mamografia de rastreamento ela pode ajudar a reduzir a mortalidade por câncer de mama, mas também expõe a mulher a alguns riscos, que sempre vem aquelas perguntas, né? Mas se eu fizer mamografia, posso ter algumas alterações por conta do raio-x, né? Então, a gente vai ver que existem alguns riscos e alguns benefícios, né? E aí a gente for pôr na balança, né, entre o que é bom e o que é ruim, a gente vê que ainda é mais benéfico do que maléfico. Então, alguns benefícios é encontrar o câncer ainda no início e permitir um tratamento menos agressivo, né? Então, menor chance de a paciente morrer por câncer de mama em função do tratamento precoce. Então, se a gente pega esse câncer no início, esse tratamento vai ser muito mais rápido, com menos efeitos colaterais. Então, a gente vai conseguir que essa mulher sofra menos e ela chegue, né, a ter o tratamento adequado, e assim ela não vai desenvolver o câncer, que ela vai se tratar e vai se curar do câncer. Alguns riscos a gente vai ter, que é a suspeita de câncer de mama. Então, isso requer outros exames sem que se confirme a doença. Então, este alarme falso, né, resultado falso positivo, gera ansiedade e estresse. Como eu falei para vocês, às vezes a gente, com a palpação ou somente com a mamografia, a gente vai ver que tem alguma alteração.
mas não tem como a gente falar, olha, é câncer, né? A não ser depois que a gente faz a biópsia. Então, o câncer existente mais resultado normal, resultado falso negativo, né? Esse erro gera falsa segurança à mulher. Então, por exemplo, pode acontecer de ter um nódulo não ser visualizado, né? E a mulher acaba desenvolvendo. Então, olha, não deu nada, né? Ou um falso positivo ou um falso negativo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões também. Então, aqui a gente vai ter, né, a mamografia diagnóstica, né, que vai ser a mamografia diagnóstica. Ela é, como os outros exames, complementares, com a finalidade de investigação de lesões suspeitas da mama, e pode ser solicitado em qualquer idade a critério do médico. Então, se o médico já tiver uma suspeita, independente de qualquer coisa, ela pode ser solicitada essa mamografia. Não tem necessidade de ficar esperando a partir dos 50 anos, né? Então, uma mulher com 30 anos que tem uma suspeita e está com nódulo, vai fazer a mamografia, né, de diagnóstico. E ainda assim, a mamografia diagnóstica geralmente não é solicitada em mulheres jovens, pois nessa idade as mamas são mais densas e os exames apresentam muitos resultados incorretos, né? E o SUS oferece exames de mamografia para todas as idades quando há indicação médica. Então, igual eu falei, vai ter a necessidade, o médico vai solicitar e vai fazer. Mas ele não é o exame que vai determinar que a mulher tem câncer ou não. Por isso que eu falei para vocês lá atrás que é importante a gente conversar com a mulher e explicar para a mulher que mesmo que ela faça, né, a mamografia e dê algum, né, um nódulo ou algo que seja, ela não tem câncer, tá? Então, que ela vai somente após a biópsia a gente vai verificar que se tem ou que se não tem, certo? Mas muitas vezes ela precisa retirar essa massa, né, mesmo que ela seja benigna, então que ela não vai ter nenhum problema, mas essa massa vai ser retirada, às vezes por estética ou por atrapalhar em algum momento a vida dessa mulher. Então, como que é o tratamento, né? Então, o tratamento ele é multidisciplinar. Assim, geralmente a mulher se trata com um cirurgião, um oncologista clínico e um radio-oncologista. Então, a ordem do tratamento depende das condições que o tumor foi diagnosticado, então vai depender de quando, se tem muito tempo, que forma que está, que maneira que está esse processo, e em conjunto os médicos, né, irão traçar o melhor tratamento, seja ele clínico ou seja ele cirúrgico. Então, no que se refere ao tratamento cirúrgico, ele pode se retirar toda a mama ou parte dela, então da mesma forma, né, aqui na axila, onde pode se realizar a retirada de um linfonodo, né, ou a retirada de todos os linfonodos. Então, isso vai depender da conduta que o médico vê para aquele momento, né, se vai fazer uma conduta clínica ou cirúrgica. Então, o tratamento depende das características do tumor, quando se realizou o diagnóstico. Então, no que se refere à oncologia clínica, o paciente pode ser submetido a um tratamento após a cirurgia, então tratamento adjuvante, né? Ou antes da cirurgia, tratamento neoadjuvante. Então, desta mesma forma, pode ser submetido a quimioterapia, hormonioterapia e tratamento alvo específico. Então, tudo depende das características do tumor. Então, a partir do momento em que se diagnosticou esse tumor, verificou que maneira que é, o médico vai traçar a melhor forma para fazer esse tratamento. Então, se seja com a químio, né, com a rádio, então vai depender do que vai ser naquele momento. Mas se houver necessidade de fazer químio, fazer rádio, né, hormonioterapia, e mesmo assim não resolveu, pode ir para a cirurgia e aí vai fazer o tratamento cirúrgico. Então, o mais importante é saber sobre o tratamento, constituindo o fato que este se tornou multidisciplinar e multimodal, com a participação de vários profissionais. Então, fato este que tem elevado as taxas de cura. Então, desde o momento que a gente está na atenção primária, atendendo essa paciente, então a equipe de enfermagem, né, fazendo suas consultas normalmente, né, no atendimento primário, até mesmo
essa paciente ir para um hospital de oncologia para fazer esse tratamento, a gente vive um processo multiprofissional, né? Multidisciplinar, e isso acaba ajudando essa mulher. Então, desde o momento que nós fizemos o primeiro atendimento até a sua cura por completo. E aí a gente vai ter também, após esses processos, né, algumas alterações no corpo da mulher, né? Então, algumas mulheres elas têm algumas alternativas de reconstrução mamária, né? Algumas mulheres elas optam por não fazer a reconstituição após a mastectomia. Algumas elas acham que não devem ser feito, isso é um desejo dela, então às vezes, muitas vezes a gente vai se deparar com isso, mas nós temos que estar mostrando para ela que existem alternativas para isso. Então, elas simplesmente decidem que não querem fazer mais nenhuma cirurgia além das necessárias para tratar a doença, ou desejam simplesmente voltar às suas atividades normais o mais rápido possível. Então, algumas mulheres se sentem mais confortáveis com a aparência após a cirurgia. Então, ela retira, né, todo o processo, né, dentro do processo ela vai retirar toda a mama, e muitas não querem fazer, elas não vão fazer e elas falam que não vão fazer mais nenhum tipo de cirurgia, mas nós podemos orientá-las que existem próteses, né, que elas podem fazer essa colocação da prótese, até pela autoestima. Outras não, outras já falam, eu quero fazer, e acabam fazendo. Então, para outras mulheres, né, a reconstituição mamária pode ser difícil ou mesmo não possível devido a outros problemas de saúde, como obesidade, anorexia e problemas circulatórios. Então, as mulheres que não fazem a reconstituição mamária têm basicamente duas opções, né? Usar uma prótese ou simplesmente não usar nada. Então, existem várias formas da gente estar orientando essa mulher e mostrando o que pode ser feito, né? Algumas mulheres elas acabam achando alguma maneira de fazer essa mudança no corpo de alguma forma, né? Então a gente observa que elas querem essa mudança, como eu coloquei ali na foto, né? Uma mulher ela acabou optando em estar fazendo a reconstrução mamária e depois ela fez uma tatuagem, né? Então fica a critério dela desenvolver esse processo, né? Ela acha que é algo que acaba com a vida dela, né? Mas tem algumas que falam, não, peraí, eu passei por um processo e preciso ter minha autoestima de volta, que muitas vezes é jogada no lixo, né? Até mesmo uma mulher que ainda está dentro de um período, né, de casamento, ou às vezes não, mas ainda tem uma atividade sexual, e isso vai atrapalhar ela. Então, às vezes, ela mudando esse conceito, ela consegue voltar a ter atividade sexual normal, que muitas vezes é deixado de lado. Então, com a autoestima, a mulher vai conseguir trabalhar esse processo, né? E aí ela coloca na prótese. Existem sutiãs que já vêm com prótese, então às vezes ela não quer colocar uma prótese, né, sobre a pele, mas ela pode usar, por exemplo, um sutiã com o formato, né, do seio, que já vem todo com enchimento e tudo mais, também ela pode estar utilizando para que ela faça essa alteração no seu dia a dia. E também a gente tem a lei, né, que o Congresso Nacional aprovou em 2013, que é a Lei 2.802, que obriga o SUS a fazer a cirurgia plástica reparadora de mama logo em seguida a retirada do câncer, quando houver condições médicas. Aí a gente vai ter que abrir um parênteses, porque vai depender muito. Como eu coloquei, existem vários fatores que têm que ser avaliados antes da retirada do tumor. Por quê? Tem mulheres que não vão ter condições de fazer a reconstituição. Por exemplo, o médico vai fazer a retirada e ele ainda quer fazer um outro tipo de procedimento. Pode fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, para ver se ficou algo ainda, né, desse restante desse tumor que seja retirado, e depois numa outra parte, num outro processo, aí sim colocar a prótese, e aí a gente vai avaliar essa mulher. Então tem que ser reavaliada essa questão para ela, se ela vai poder ou não fazer essa reconstituição. Então, se a reconstituição não puder acontecer imediatamente, a paciente deverá ser encaminhada para acompanhamento clínico, né? Como eu falei para vocês, vai depender da conduta que a equipe médica vai desenvolver, porque tem algumas mulheres que ela já faz a retirada e ela já pode fazer a colocação
da prótese, né? Outras não, tá? Até por questões clínicas, muitas vezes ela não pode ser feita. Então, pessoal, o que nós tínhamos para passar hoje para vocês é isso, né? Então, prevenir é uma das melhores formas de lutar contra o câncer. Se tiverem alguma pergunta ou alguma dúvida, estejam à vontade, tá? Podem estar perguntando, e eu peço a vocês também que vocês passem algum tema que vocês querem que a gente fale, e nas próximas aulas a gente poder estar falando também um tema específico que vocês desejam aí, ou que estão necessitando no local de trabalho de vocês. Se vocês não tiverem perguntas, obrigado pela atenção e até a próxima.